Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de João 20, 19 a 21 nos diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como você que está aqui nesta noite pode cooperar para que os relacionamentos na sua família, na sua casa, sejam melhores do que já são? Como você pode ter qualidade no relacionamento familiar? Como você pode colaborar para que dentro da família possa viver de uma forma mais adequada? Quando Jesus chegou naquela casa, naquele ambiente terrível em que estavam ali os discípulos, ele se põe no meio deles e ele diz: Paz seja convosco. No que depender de mim, eu quero ter paz na minha casa. Será que você pode repetir isso? No que depender de mim, eu vou ter paz na minha casa. De novo, no que depender de mim, eu vou ter paz na minha casa. Eu e você fomos chamados para sermos pacificadores. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, nós temos atitudes que intensificam a crise. Muitas vezes a nossa atitude intensifica o problema. Nós estamos vivendo uma época de agressividade, de pessoas que são armadas, que tudo tem que retrucar, que não pode nunca sair por baixo, sempre tem que levar vantagem em tudo. Quantas pessoas têm vivido desse jeito? Querendo levar vantagem em tudo. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal, lá em 1 Samuel 25. E fala que Nabal era um homem de um trato difícil, de duro trato. E sabe, parece que o espírito de Nabal tem tomado conta do coração de homens e mulheres, principalmente no que diz respeito ao relacionamento familiar. Porque muitas pessoas têm sido duras, tem faltado compaixão muitas vezes no relacionamento familiar. Ah é? Me feriu, eu também sei ferir. Olho por olho, dente por dente. Pagando o bem, muitas vezes, com o mal. Ou mal por mal. Como eu e você temos lidado nos nossos relacionamentos? O espírito de Nabal é um espírito de ingratidão, de maldade, um espírito de ódio que tem tomado conta dos corações nesses últimos tempos. Quanta ingratidão! Às vezes você se doa por uma vida, você investe a tua vida naquela vida, e muitas vezes a resposta que se tem é ingratidão, a desonra, a falta de respeito. Quantas pessoas com remorso, com ódio, com desejo de vingança, o espírito de Nabal, que traz inflexibilidade no coração, torna o coração duro, intratável, intratável. Passam os anos e aquela pessoa continua dura, intratável. O espírito de Nabal é um espírito de um coração maldoso, um coração de afronta, de zombaria, e tem tomado conta dos relacionamentos. Mas eu e você que temos Jesus como nosso Salvador, nós somos chamados para sermos pacificadores e não pessimistas. Eu e você somos chamados para restaurar o altar da oração e de joelhos ganhar a guerra, ganhar a luta, mesmo que muitas vezes o cônjuge não responda como eu espero, mesmo que muitas vezes os filhos não respondam como nós queremos, mesmo que muitas vezes os pais não são os pais que nós gostaríamos que fosse. É momento de nós termos conserto na família e crer que nós temos um Deus que muda realidades, porque se nós cremos em Jesus, esta palavra nos diz que tudo é possível àquele que crê.
Todas as coisas nós podemos naquele que nos salvou e que nos redimiu e que venceu a morte, garantindo vitória sobre todas as coisas. Por isso, marido, você é chamado como cabeça dessa família a puxar a adoração, a intercessão dentro da sua casa. Você, mulher, como auxiliadora idônea que é, você é chamada a orar sem esmorecer. Se você que está aqui é filho, os seus pais não têm agido em obediência à palavra, ore, creia no sobrenatural de Deus, creia que tudo é possível àquele que crê, e Deus está pronto a mudar realidades na sua casa, na sua família. Não esmoreça nunca, porque Deus é fiel, e se Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para se arrepender, e nem filho de homem. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Quem sabe você que está aqui nesta noite, você está passando por uma tribulação que envolve a tua família. Creia num Deus que enviou o seu Filho para trazer o ministério da reconciliação. Deus quer trazer reconciliação na sua família, por isso tenha um coração perdoador, tenha atitudes perdoadoras, libere quem te feriu, quem te magoou, porque isso é cristianismo. Cristianismo é ver em Jesus atitudes e reproduzir na nossa vida. Jesus, diante daquela multidão que zombava dele, que cuspia, que escarnecia, ele olha para eles com um olhar de misericórdia e ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se alguém te feriu, te magoou dentro da família, é tempo de liberar essa pessoa de ser punida. Quem sabe você tem vivido anos a fio, querendo que essa pessoa seja punida. Eu não sei quem é, talvez o cônjuge, os filhos, um genro, uma nora, eu não sei. Mas pode ser que hajam feridas instauradas. E talvez hoje o Senhor está dando a oportunidade de tomar uma decisão. Eu vou ser um pacificador. E a primeira atitude, eu vou liberar perdão. Eu vou me tornar um intercessor. Eu vou crer no milagre de Deus, porque tudo é possível àquele que crê. Eu e você fomos chamados para sermos pacificadores. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, não precisa de você abrir, eu lerei para você. Pedro, ele fala sobre os deveres do cristão, dos discípulos de Jesus. E ele fala primeiro do relacionamento conjugal. Ele orienta as mulheres, diz: mulheres, você deve ganhar o seu marido sem palavra alguma, se ele ainda não obedece à palavra, pelo teu honesto procedimento. Seja uma mulher cheia de temor, ganhe o teu marido assim, sem palavra alguma. Ele diz: maridos, vivam a vida comum no lar, tendo discernimento para com a sua esposa, como a parte mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações. Marido e mulher precisam orar juntos. É importante que marido e mulher orem juntos. O texto diz aqui que marido e mulher têm que viver em acordo para que as orações não sejam interrompidas na sua casa. Quantos maridos nunca impuseram as mãos sobre as suas mulheres e declararam uma palavra de bênção, uma palavra de vitória sobre elas? É tempo de tomar a decisão, de começar a fazer isso. Declarar a palavra de vitória sobre a sua casa. E aí, nesse contexto de relacionamento familiar, no versículo 8 em diante, ele diz do amor fraternal. E ele fala assim: finalmente, sede todos de igual ânimo. Quer dizer, vocês têm o mesmo objetivo, tenham o mesmo objetivo. Na família, todos nós estamos lutando juntos pelo sucesso dessa família. Nós não podemos viver como um reino dividido, onde um quer ir para um lado, outro para o outro, onde os pais não sabem da vida dos filhos, os filhos não sabem da vida dos pais, os maridos e mulheres não dialogam, não conversam, não têm objetivos em comuns. Reino dividido. Reino dividido não subsiste, diz a palavra. Sede de igual ânimo, diz a palavra, compadecidos. Está faltando compaixão muitas vezes na família.
nós muitas vezes não temos mais dó, misericórdia das pessoas. Está faltando amor, o amor de Cristo que é derramado pelo Espírito Santo de Deus, como diz Romanos 5,5. Ele diz aqui, fraternalmente amigos, o amor fraterno é aquele amor doador. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje é fraternidade. Nós estamos nos compadecendo daqueles que sofrem, estamos trazendo alimento para que o outro tenha a sua necessidade suprida. Dentro da família, nós precisamos olhar para todos aqueles que participam dela e ver quais são as necessidades. Nós precisamos viver nesse relacionamento de fraternidade, de amizade entre nós. E ele continua ali, misericordiosos. Misericórdia é ter a compreensão de que nós somos humanos. Nós não somos perfeitos, não somos máquinas. Quando Deus usa de misericórdia, Ele leva em consideração a miséria do nosso coração. Nós somos humanos. E às vezes a gente exige das pessoas da nossa família uma perfeição que ela não existe. Nós muitas vezes não admitimos falhas. Queremos que o cônjuge tome a forma que nós estamos dando para eles. Falta misericórdia, humildade. E o texto diz aqui, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Olha o resultado de quem vive assim. Recebe bênção por herança. E nós queremos uma família abençoada, por isso a palavra de Deus nos dá a diretriz de como termos bênção por herança. Como eu e você podemos viver uma família, um relacionamento de felicidade. Ele fala aqui também. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os teus lábios falem dolosamente. Aparte-se do que é mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Jesus presente, Ele traz paz. E o texto está dizendo, você quer viver em paz? Busque a paz, seja um agente de paz. E empenhe-se, não retroceda, não esmoreça, persevere até alcançar a paz dentro da sua família, dentro da sua casa. Empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mesmo que você não esteja notando ou percebendo, o Senhor está ouvindo as suas orações. Ele recolhe as nossas orações. Ele está ouvindo o seu clamor. Portanto, meu irmão e minha irmã, no que depender de você, tenha paz na família. Vamos repetir isso? No que depender de mim, eu quero ter paz na minha família. Tome a decisão de ser um pacificador. Mas o texto diz que Jesus chega, Ele se põe no meio deles, Ele diz, paz seja convosco. E aí, algo tremendo acontece. Aqueles homens, aqueles discípulos que estavam ali num estado depressivo, angustiados, tristes, abatidos, eles são contagiados pela alegria. Diz o texto, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A alegria do Espírito precisa estar presente na minha vida, na sua vida, na nossa casa. Será que você pode repetir? No que depender de mim, a minha família vai experimentar alegria. Eu vou ser um agente levando alegria dentro da minha casa. E sabe, queridos, eu gosto muito de pensar no apóstolo Paulo, quando ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo que hajam crises, mesmo que hajam adversidades, lutas, mesmo que a coisa não esteja caminhando do jeito que eu gostaria. Eu e você somos chamados a viver e exercitar e aprender a viver a alegria em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz, tanto eu sei estar honrado ou humilhado, em escassez ou em fartura de pão. Alegraram-se os discípulos com a presença de Jesus. A alegria
ela precisa ser exercitada dentro da família. Mas sabe, muitas vezes nós deixamos o pessimismo tomar conta do nosso coração. E é necessário que eu e você possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha evidenciar a alegria no nosso coração. Porque entre as virtudes do fruto do Espírito está a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Um coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito triste, ele seca os ossos, ele adoece. Quanta gente está doente porque tem deixado a tristeza tomar conta do coração. E eu e você somos chamados a substituir então murmuração por adoração. Não deixe que a tristeza tome conta da sua casa. Seja um agente para ver sempre que Deus pode intervir na história e mudar e trazer novos rumos. A nossa felicidade precisa estar no Senhor. Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Contam que certa vez, na verdade, eu li uma entrevista que a pessoa que estava entrevistando perguntou para o pastor. Falou, olha, você, pastor, é casado há tanto tempo. E você é feliz, você tem alegria no seu casamento? Durante todos esses anos, o seu casamento é um casamento de felicidade? Ele disse, sim, o meu casamento é um casamento de felicidade, porque a minha felicidade não depende da minha mulher. A minha felicidade está em Cristo. Eu já era feliz em Cristo antes de me casar. Quando nós temos Jesus presente na nossa vida, a nossa felicidade está baseada em Cristo e não no outro. Por isso eu e você precisamos parar de ter essa expectativa. Essa expectativa nos faz ter atitude de transferência de culpa. Você, enquanto não estreitar o seu relacionamento com Deus e depositar a motivação da sua alegria em Jesus, você vai passar a vida insatisfeito, culpando a tudo e a todos pela sua tristeza e pelo seu abatimento. A nossa alegria está no Senhor. É Ele que traz felicidade. Jesus presente, Ele traz felicidade na família. Então eu e você somos chamados a sermos pacificadores, mas também a ter a alegria de Cristo. Mas vejam que os discípulos de Jesus, eles estavam ali inseguros, eles trancaram a porta, eles estavam com medo. E nós vivemos dias de insegurança, pessoas que têm investido altos valores na segurança, com câmeras, cercas elétricas e outros equipamentos de segurança. Mas talvez estejam faltando algumas decisões para que haja segurança na família. Repita, no que depender de mim, a minha família vai ter segurança. De novo, no que depender de mim, a minha família vai ter segurança. Nós temos visto uma geração de jovens, adultos inseguros. E onde está a origem dessa insegurança? Talvez na educação que está sendo transmitida. Porque homens e mulheres têm falhado no seu papel dentro do relacionamento conjugal. E você, homem, precisa buscar, pedir ao Espírito Santo. Eu e você precisamos buscar isso, para que nós possamos exercer os ofícios de Cristo na nossa casa, na nossa família. E quais são os ofícios de Cristo? Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Os homens que estão aqui, prestem atenção nisso. O que um profeta faz? O profeta, ele leva a mensagem ao povo. Há uma interpretação distorcida de profecia da palavra, porque a profecia na Bíblia é a pregação da própria palavra. Lá no Antigo Testamento, quando não existia a palavra, Deus levantava muitas vezes homens para profetizar em alguns momentos, que era de tempo em tempo, não era profecia uma atrás da outra como alguns veem por aí. A profecia era de tempo em tempo, às vezes um grande intervalo entre uma e outra,
Mas hoje eu e você temos a palavra e nós temos a profecia. Quando qualquer um de nós, pastores, estamos aqui, nós estamos profetizando sobre a igreja a palavra de Deus. Nós oramos no início aqui por iluminação, para que Deus traga iluminação desse texto para nós hoje. E nós precisamos compreender que os homens, eles têm essa função profética dentro de casa, que é levar Deus ao povo. O profeta, ele faz isso. Ele leva a mensagem de Deus ao povo. E os maridos devem levar a palavra de Deus, a vida com Deus, para dentro da família. Não seja aquele pai que deixa o filho aqui e vai embora. O seu filho será um homem, uma mulher tementes a Deus, se você for. Se você tiver a vida de oração, de leitura da palavra, se você aprender a congregar e se fizer presente na vida da igreja, se você se envolver no dia a dia. Então, seja um profeta, leve Deus para dentro da sua casa, a palavra dele. Seja um sacerdote. O sacerdote é aquele que leva o povo a Deus, de ano em ano. O povo ia até o sacerdote, levava as oferendas, e então o sacerdote levava esse povo a Deus. Você que está aqui, homem, seja o primeiro a orar, a abençoar a sua casa, a interceder pelos seus filhos. Não abra a mão deles nunca. Leve a sua família a Deus. Jesus, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. E o que um rei faz? Ele governa. E tudo aquilo que se levanta contra o seu reino, ele mobiliza o seu exército para intervir na história, para que o seu reino não seja destruído. Homens que estão aqui, não permita que a sua família seja destruída. Se levante contra toda a ameaça de destruição. E nos dias que nós estamos vivendo, são tantas ameaças. Sabe que vale a pena nós pensarmos e refletirmos aqui. A Bíblia diz que Eva pecou. Você já se perguntou onde Adão estava quando Eva pecou? Porque ele poderia ter interferido. Eva, não vai por esse caminho. Não vai. Sabe que tem algo que tem causado insegurança nos tempos pós-modernos, que é uma agenda cheia. Quantas pessoas têm tempo para tantas coisas, mas não têm tempo para comunicação dentro da família. Não tem tempo para ouvir o coração do cônjuge. Não tem tempo para ouvir o coração dos filhos. Eu sei que você tem uma vida corrida. Os dias que nós vivemos, eles são intensos. A sua agenda é cheia. Mas a sua família, depois de Deus, é o que é mais importante. E eu não estou falando aqui de gente preguiçosa, por favor. Não estou falando que não tem que trabalhar, nada disso. A Bíblia fala que, se for necessário, é para trabalhar de dia e de noite para não ser pesado ao irmão. A Bíblia diz que quem não trabalha é bom que não coma. Mas o que eu estou falando é aquilo que está escrito lá no Salmo 127. A Bíblia diz assim que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vai ser inútil levantar de madrugada, repousar mais tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Já pensou que enquanto nós estivermos dormindo nesta noite, o Senhor já está providenciando aquilo que nós necessitamos amanhã? Então é importante que eu e você trabalhemos sim. Não dá para ter gente preguiçosa na família. Tem muita gente que é folgada, não quer saber de trabalhar. Gente preguiçosa tem que tomar uma posição. Mas há um limite. Eu tenho aconselhado as famílias terem tempo para si. Quem sabe pelo menos uma noite por semana, para saírem juntos, para tomar um sorvete. De vez em quando sair só o marido e a mulher.
sem amigos para talvez interferir ali, porque muitas vezes, para não ter que dialogar com a mulher, leva outras pessoas. Então, estão desacostumados de conversar. Leva outras pessoas. E não melhora o relacionamento, não tem comunicação. Quem sabe sair, se você tem mais que um filho, sair esporadicamente com um deles por vez, para dar uma atenção específica àquele filho. E às vezes os filhos dão sinais. Às vezes os filhos, os cônjuges, os familiares dão pistas de como querem ser agradados. Mas o espírito de Nabal me deixa tão enrijecido que eu não percebo isso, não é? Acha que eu vou dar o braço a torcer? E aí, os filhos vão crescendo inseguros. E nós somos chamados para trazer segurança. Nossos filhos precisam saber que nós estamos protegendo a eles do sexo ilícito, das drogas e tudo aquilo que nós temos investido. É pensando neles. Por isso, moço e moça, você que está aqui, Deus deu um princípio de autoridade sobre a sua vida, que é teu pai, tua mãe ou alguém que Ele colocou para ser responsável por você. Rebeldia, a Bíblia diz que é como o pecado de feitiçaria. E se você tem se rebelado contra o seu pai e a sua mãe, você está agindo como um feiticeiro. Como um feiticeiro age. Pai e mãe precisam ter honra, eles têm vivência, eles têm experiência. E se você não obedecer, vai ter colheita. Porque toda semeadura tem colheita. E às vezes a colheita é de frutos amargos. Já pensou que triste? Uma colheita de frutos amargos. Mas a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. E Deus não errou quando te colocou nesta família. Quando colocou esse homem, essa mulher, para serem teus pais. Então eu e você somos chamados para olhar para a palavra e estabelecer dentro da nossa casa a segurança. Eu e você somos chamados para observar o que diz a palavra. Homem, eu estava falando um pouquinho sobre você. Salmo 128 diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. O que é alguém bem-aventurado? É alguém feliz, é alguém que está em paz. Diz que a sua esposa é como videira frutífera dentro da sua casa, no interior da sua casa. Sabe que naqueles tempos bíblicos em que não haviam conservantes, eles faziam o vinho para guardarem de alguma forma a colheita. E o vinho é um dos símbolos da presença de alegria. Quando Jesus transforma a água em vinho, o sentido, a lição que nós podemos ter ali é que Jesus presente num casamento a alegria. E aí eu e você precisamos entender que um homem que é temente ao Senhor, sua mulher é uma mulher feliz no interior da sua casa. Os seus filhos, eles são como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Há ali conflitos na mesa, mas há acertos na mesa. Nossa casa precisa ser um ambiente de segurança. Repita, no que depender de mim, a minha casa vai ter um ambiente de segurança. E por fim, Jesus, Ele enviou os seus discípulos. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Há pouco eu estava dizendo da oração, da palavra. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos tomar a decisão de servir ao Senhor. A palavra de Deus nos mostra Josué. Quando Josué, ele chega para o povo de Israel, e ele fala para aquele povo que eles precisavam tomar uma posição. Josué 24:15, ele diz assim, vocês precisam tomar uma decisão. Nós estamos aqui na terra prometida, já vencemos, já estamos agora de posse da terra. Olha a nossa conquista. Mas vocês precisam tomar uma posição. Se vocês vão seguir os deuses dos pais de vocês, que serviram a vários deuses, ou aos deuses dos amorreus. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Meus irmãos, não abram mão disso. Orem,
intercedam, clamem, para que toda a casa possa servir ao Senhor. Nós estamos numa guerra. Creia nisso, que a sua casa é lugar de oração, que a sua casa é lugar de uma célula, porque ali tem oração, tem a presença da palavra, ali há evangelização, ali é o teu campo missionário para ganhar os amigos, os familiares, os vizinhos. Deus enviou a todos nós para começar na nossa família e vamos ganhar Londrina para Jesus. Você é parte dessa história. Tome a decisão que Josué tomou. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Você pode repetir isso? No que depender de mim, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Josué, ele tomou essa decisão. Mas o povo, eles tomaram a decisão, fizeram com o Senhor uma aliança, mas não cumpriram o seu voto. E depois eles entraram num período de 330 anos de falta de espiritualidade, chamado período dos juízes. E foi necessário que Deus enviasse uma sentença para que houvesse arrependimento e eles voltassem. Nessa noite, Deus está chamando a mim e a você para tomarmos a decisão de sermos pacificadores. No que depender de nós, nós vamos ter paz na nossa casa. No que depender de nós, vai ter um ambiente de harmonia, de alegria na nossa casa. No que depender de nós, vai ter segurança. No que depender de nós, a nossa casa, todos nós, vamos nos sentir verdadeiros missionários, discípulos de Jesus, enviados. Quem sabe você está aqui nesta noite e você ainda não nasceu de novo. Você ainda não teve uma experiência de conversão. Quem sabe você ainda não tem certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele te regenerou. E você teve as intenções do seu coração mudadas, com novos gostos, novas atitudes. Quem sabe hoje é o dia aceitável, porque quando Jesus ele chega, ele traz transformação. Talvez hoje seja o dia de nós tomarmos uma posição de conserto na nossa família.